Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu trouxe a companhia, gente, não sei. Campainha. De mozão, entra na seta. Pra vir aqui no canal, porque eu falei pra vocês que ia ter uma história, que eu tinha uma história com o Mochum, não foi? Que eu queria contar com ela, porque Mochum vem em quem? Mim. Em mozão, gente. E eu venho contar pra vocês algumas das experiências que eu tenho com essa orixá, tá bom? Em específico, a Oxum dela, porque foi ela que participou de um tudo, gente. Foi a Oxum dela que participou de um tudo. E eu não tenho Olha lá, esse cachorro não para de lá que tá gongando agora. Olha lá. Tá no cio. Então, gente, mozão me deu a permissão de contar, né, amor? Sim. Gente, vou resumir um pouco da história, porque a história é um pouco grande, assim. O do porquê que eu sou tão devoto de Mãe Oxum, em específico a de mozão. Antes de tudo, sempre tive um amor muito grande pelo orixá Oxum. Você pode falar, hein? Tá muito quieto. Não, tô te olhando, você tá falando. Tive um amor, assim, sobrenatural por Oxum, né? Por todos. É verdade, porque ele fez até um altarzinho pra Oxum. Pegou fogo, menina. Tu lembra? Pegou fogo. E ele falando que ele era de Oxum, ele sempre falava isso. Desde Sim. quando ele entrou no meu grupo do WhatsApp lá antigo, ele falava que ele era de Oxum e tal, porque era o orixá que ele mais amava, não sei o quê. Eu tinha isso na minha concepção da minha cabeça. Então, certa vez, eu ainda não era iniciado, tá, gente? Só pra constar. Tem tempo isso. Tem tempo. Por que eu falo? Porque Mãe Oxum, ela sempre esteve do meu lado nos momentos que eu mais precisei. Eu sempre conto isso sem medo de contar. E sem medo do povo falar, não, porque vocês vão entender. Estava no ápice da pandemia, não foi, amor? No ápice mesmo, muita gente morrendo, muita gente sendo contaminada pelo vírus do corona. E antes disso, eu tava no Rio. Antes desses acontecimentos todos. E eu fui visitar a mozão em Niterói. Nisso que eu fui, gente, foi acho que nem uma semana, né? Não. Fechou Niterói todo. Ninguém Fechou entrava, Niterói. ninguém saía. E pra sair tinha que ser uma burocracia, tinha que ser só quem tinha que comprovar que trabalhava no Rio. E todo mundo com aquele pânico do corona, Do coronavírus, as taxas altíssimas de morte. de contaminação. A minha bisa, que eu sempre fui muito apaixonado por ela, Sim. pra vocês terem noção, eu consigo contar do assunto normalmente, mas por conta do que aconteceu. Era muito chegada mesmo. Todo sábado a gente estava na casa dela. A gente estava na casa dela e ela sempre foi muito boazinha comigo, sempre foi maravilhosa comigo. Eu chamava ela de vó, mas pra mim ela era um tudo, sabe? Ela se encaixava em todos os aspectos. Ela não podia me ver que ela abria um sorrisão e falava, ô meu filho bonito, eu sinto uma falta terrível disso. Meu coração às vezes dói sim, mas eu não consigo sofrer tanto como antes do que eu vou contar. Ai meu Deus, eu não tô enrolando que eu vou contar e nunca conto. Vou entrar lá no... Ela era muito amável. Muito amável, não tinha uma pessoa que não conhecesse ela, que não gostasse dela. Mas antes de eu contar disso, eu tenho que contar o que aconteceu na virada do ano. Ah, tá. Na virada do ano, foi a primeira vez que Mãe Oxum de mozão chegou lá na casa dos meus familiares. Isso antes de pandemia, antes de tudo. E nisso que Mãe Oxum chegou, ela deixou uma correnteza. Ela deixou correnteza. A correnteza comeu umas uvinhas. Ela ficou lá, não ficou brincando, ela ficou quietinha, só conversando com a gente. Foi lá também que ela abriu a boca de sacola dela, que ela falou que minha mãe não era. Que a minha mãe era a mãezinha das ondas. Tu lembra? Aí eu falei assim, ué, gente, peraí. Começou a me bugar, porque até então eu tava com tudo pronto pra ser feito de Oxalá, lembra, amor? Sim. Eu tava com tudo pronto pra me ser feito de Oxalá. E que realmente minha mãe era Iemonjá. Só que daí ela me deu como se fosse a minha mãe mesmo, tipo, a dona do meu ori. Não como se fosse Juntó. Aí eu já fiquei assim, ué, gente, peraí. Sempre boca de sacola, ela sempre foi de contar as coisas sem esconder. Aí depois, quando passou, Correnteza ficou lá um pouquinho com a gente, depois ela foi e deixou, Mãe Oxum voltou. Mãe Oxum falou com todo mundo da casa, gente, quem quis falar com ela, né? Minha tia chorou, eu chorei. Mãe Vida estava com a gente, tá? Antes de vocês criticarem, falando que não é assim do orixá chegar do nada. Mãe Vida estava com a gente.
E Mãe Oxum passou por conta da virada do ano, tá? Que tem isso de... Lá era recente, né, amor? De santo, e tem essa tradição do orixá passar na virada do ano. Ela foi na minha avó, gente, na minha bisa. Que ela estava... Minha bisa era cadeirante já, né? Ela já ficava na cadeira de roda. E Mãe Oxum foi lá. E foi uma das cenas mais lindas que eu já vi, que eu posso contar pra vocês. Mãe Oxum toda carinhosa com ela, passando a mão no rosto dela, e ela se emocionou. Mesmo sem entender muito... Ela se emocionou? Se emocionou. Não sabia disso. Minha avó se emocionou. Mesmo sem entender muito daquela situação ali, ela... Na minha cabeça, ela tava meio que contando pra Mãe Oxum que ela não aguentava mais, que ela não tava aguentando mais aquela situação. Isso eu tenho pra mim agora, que basta na minha cabeça. Porque minha avó sempre foi muito ativa, mesmo sendo idosa, ela sempre foi muito ativa. Ela andava muito, ia no mercado fazer de um tudo. E a partir do momento que ela perdeu a atividade toda... Atividade? Toda dela, ela se abateu muito. Então, daquele momento... Eu não entendi o porquê. Mãe Oxum passava a mão na perna dela, assim. Mãe Oxum, muito carinhosa, gente. Você não tem noção do tanto de carinho que você vê naquela cena. Vocês têm noção. Minha família toda começou a ficar emocionada. Minha tia ficou emocionada. Eu fiquei. Todo mundo que presenciou aquilo ali ficou emocionado. Eu não sei o que ela teve, gente. Hoje em dia, mesmo depois do laudo, eles falam que não foi o coronavírus. Mas ela tinha todos os sintomas de corona. Ela começou a ter muita falta de ar. Ela não conseguia respirar direito, sabe? Quentinha, direitinho. Só que nesse período que ela piorou, eu estava presa em Niterói. Sim. Então não tinha como eu vir. Foi tipo, virada do ano, aí a pandemia começou, foi em março? Não lembro. Foi em março. Aí tu já tinha ido pra lá. Já. Aí ele ficou preso lá. Por conta que Niterói fechou, ninguém Sim. ia, ninguém voltava. Nem pra trabalho, nem pra nada, gente, pra nada. Foi mesmo. Foi assim um ápice mesmo de tudo. Que começou o povo a entender a gravidade da doença e tal. E nisso, ela ficou internada no hospital e ninguém podia ficar com ela. Por conta do coronavírus e também, né, por conta da sala que ela estava. Nisso, ela foi ficando sozinha e eu tinha na minha cabeça que minha avó não iria voltar. Acho que tu também, né, amor? Tinha essa concepção. Só Mas que a você gente não falava, não queria né? falar. Eu não queria pensar nisso. Porque, gente, a gente, quando ama um familiar, a gente sabe como é que é a dor de perder, né? E até o último momento a gente fica com esperança. Com a esperança de que tudo vai dar certo, de que não é o que tá na nossa cabeça que vai acontecer. Ok. Teve um certo dia que minha mãe me acordou me ligando e minha mãe queria me dar a notícia. Só que antes da minha mãe me contar, eu já sabia. Porque minha mãe não tem o costume de me ligar 10 horas da manhã, esse horário. Ela me ligou. Gente, meu mundo acabou. Meu mundo acabou e tava todo mundo dormindo. E eu escandaloso, não consigo controlar não consigo ter um choro, né? Comecei a chorar e Lau já entendeu o que era. Eu me tranquei dentro do banheiro. E, gente, vocês sabem quando é aquele sentimento que você tem aquela coisa presa com você, mas você não consegue botar pra fora? Chega a ser angustiante. Angustiante. Eu chorava, mas parecia que eu não tinha lágrimas suficiente pra colocar tudo pra fora que eu estava sentindo. Daí veio remorso por eu não estar lá com ela, por eu não ter cuidado dela, sabe, você se condena, você pensa um monte de besteira, se culpa. Mas mesmo que você estivesse no Rio, você não poderia estar. Eu não ia poder estar lá, né? Mas aí na nossa cabeça pensa o quê? Que foi por isso que no momento que ela precisou de mim eu não estava lá, ela não pôde contar comigo. Aonde entra Mãe Oxum nessa história, minha rainha maravilhosa? Ela viu... Minha Mãe Oxum estava vendo todo o sofrimento que eu estava tendo ali naquele momento e ela viu que poderia causar... Eu acredito que Mãe Oxum pensou assim, nossa, se não botar pra fora, Deus me livre. Aí foi, conta, amor, o que aconteceu? Não, aí eu já, desde o momento que John se trancou no banheiro, eu já senti a presença de Mãe Oxum perto de mim e comecei a me tremer, tipo, por dentro, assim, porque quando eu sinto a presença do orixá, eu começo a me tremer toda por dentro. E eu falei assim, então, eu não sei se eu vou conseguir, nossa, eu vou dar a cabeça, porque eu também tava muito triste com a situação, porque eu gostava muito dela. E eu tava triste, eu não sabia o que fazer, porque o John tava desesperado, eu triste, eu falei assim...
como que uma vai chegar na minha cabeça assim? E aí eu falei assim, vida já era iniciada, EQED e tudo mais. Eu falei assim, vida, me ajuda a chamar a mãe Oxum, porque ela quer chegar, mas eu não estou conseguindo. Ajuda, não sei o quê. Aí o que a gente fez? A gente colocou um copo d'água, uma vela. Aí eu abaixei, a gente fez a reza de mãe. E fiquei ali meio que tranquilizando a minha mente, né, com a reza. E aí... Isso trancado no banheiro. Ele trancado no banheiro. Aí nisso, ela foi e chamou mãe. E eu chamando, e mãe passou. Aí tu conta. Gente, quando eu escutei o primeiro iê, eu já abri a porta e fiquei ali no lado, esperando o meu Oxum chegar. Quando o meu Oxum chegou, gente, eu não tive ação. Minha única ação mesmo foi sair correndo. O meu Oxum, ficou ajoelhada, não foi? Eu tava ajoelhada. Gente, não sei o que aconteceu. Eu sei que eu saí doida correndo, já fui me arrastando pelo chão e deitei no colo de Mãe Oxum. Nisso, Mãe Oxum pegou e foi botando água na minha cabeça, assim, jogando água na minha cabeça. Gente, toda aquela agoniação minha que estava presa dentro de mim, todo aquele sentimento, eu costumo dizer, e meu corpo começou a vibrar. Eu lembro que eu fiquei assim, eu comecei a chorar muito. Nesse momento que, quando o meu Oxum começou a passar a mão na minha cabeça, meu corpo começou a vibrar muito. Mas eu não tava me sentindo meu corpo fazendo assim, se tremendo. Era uma coisa dentro de mim, fazer assim, ó. Um barulho assim. A gata acordou. Um barulho assim no meu ouvido e também por dentro de mim mesmo. Eu me senti paralisado. E eu costumo dizer pra todo mundo que eu conto essa história que eu senti meu Oxum fazendo isso aqui, ó. Com um problema, e tirando de dentro de mim. Porque depois disso, eu não sei se foi o acalento de Mãe Oxum, mas eu tenho certeza que ela tirou aquele sentimento. Eu acredito que o orixá tem esse poder, independente do orixá que for, se não fosse o orixá, independente do que seja, o orixá tem esse poder de te dar esse auxílio. O orixá é o único que pode te dar esse auxílio. E Mãe Oxum entendeu da fé que eu estava nela naquele momento. Ela entendeu que o que eu precisava era justamente isso. Porque eu tava muito abalado. Eu não conseguia pensar em nada a não ser chorar. Aí, depois disso que aconteceu, Mãe Correnteza passou. A boca de sacó. A boca de sacó. E ela passou para conversar comigo e me acalmar. Por isso que eu também tenho um amor muito grande por essa criança. Que por mais que ela seja uma criança, um herê, ela tem muita vivência, ela é muito inteligente, ela consegue conversar com você de uma forma que você entende tudo de determinados assuntos, gente. Por isso que às vezes a mulher fica de castigo. Porque ela sabe falar e sabe como falar. Ela, por mais que tenha um vocabulário infantil, ela sabe usar as palavras. Do jeitinho dela, você entende um todo, você não tem noção. Aí, Mãe Correnteza veio pra falar o que Mãe Oxum não conseguia falar. Porque ela mesma fala que se Mãe Oxum fala, a gente não entende nada, né? Porque ela fala... Ela fala que Mãe Oxum fala assim. Correnteza me vem e me fala que minha avó, não estava mais aguentando aquela situação. Por isso eu contei pra vocês que parece que minha avó tinha conversado com o Oxum naquele momento. Independente dela falar, foi só o pensamento mesmo, que o orixá entende com certeza. Que minha avó não aguentava mais aquela situação, que todos os dias de sofrimento dela, ela pedia pra ir embora. Que ela não aguentava mais, que era o limite dela, que ela queria ir. E Mãe Correnteza me falou que ela estava muito feliz, que ela não estava mais precisando de cadeira, que ela foi sabendo que ia ser melhor para ela, sabe? Que ela não tinha, um exemplo, eu acredito que a minha avó não tinha nenhum problema na cabeça dela para resolver, porque ela sempre foi muito bem resolvida em questão de gostar. Ela não tinha ódio, ninguém odiava ela, ninguém tinha feito maldade para ela, ou ela ficou com ranço de alguém, sabe? Foi muito leve, ela sempre foi uma pessoa muito leve. Minha avó sempre foi uma pessoa muito leve, uma pessoa que você queria estar perto dela, que ela te abraçava, sempre foi muito carinhosa. E de você estar deitada assim, ela também fazia assim, ó, te mandar beijo, um monte de beijo. De ficar triste se você não fosse lá dar tchau pra ela pra ir embora. Que se você fosse embora assim, dar tchau pra ela, meu amor. E quando tava a família reunida, ela falava, tô rica. Ela falava que a riqueza dela era a família dela. E, gente, é assim,
pra vocês verem que foi tão firme o que aconteceu, que meu Oxum fez comigo, eu consigo contar isso sem chorar. Por quê? Não é porque eu superei, eu sinto falta da minha avó até hoje. Mas assim que meu Oxum, que mãe correnteza foi, que passou a situação, eu não conseguia chorar. Não tira minha mão. Não. Eu não conseguia chorar de jeito nenhum. Claro que eu sentia falta da minha avó, mas sabe A como angústia, a né? angústia, aquele sentimento ruim. Mãe Oxum me fez entender que a minha avó estava melhor, mas sem me falar um nada. Só dela chegar e dela me abraçar e me dar colo já foi o suficiente, gente. Essa história pra mim é muito íntima. Eu estou abrindo essa intimidade pra contar pra vocês. Trouxe o mozão também, né? Porque eu precisava da permissão dela, porque é o orixá dela, é uma coisa íntima nossa, mas a moral do que eu tenho pra dizer é que, gente, confia nos orixás sim, não tem medo, não tenha medo de confiar no orixá, de toda a fé que você tem depositada nela, você tem que entender que essa sua fé, ela motiva o orixá a te ajudar. Não é por interesse, é porque o orixá entende nosso coração, entende nossas vontades, entende nossos sentimentos. E muita gente tem na cabeça de tipo assim, eu sou de Oxum, então amanhã já não vai estar nem aí pra mim. Não, gente, não. Muito Totalmente pelo contrário. não, de verdade. Quando eu tô precisada também, mãe já veio, esfriou minha cabeça, que eu tenho esse negócio de ter cabeça quente, porque eu guardo muita coisa. Então, isso faz minha cabeça ficar louca. Às vezes eu esqueço. Às vezes eu já esqueci do John, às vezes com um problema de esquecimento. Sim. E vem mãe manjar. E também esfria minha cabeça e faz carinho. E eu melhoro, de verdade, de verdade. Teve uma vez que a mãe já me botou pra dormir, gente. Vocês têm noção? Mas assim, dormir, tipo assim, relaxar, porque eu tava muito estressada. Então, assim, todos os orixás te amparam. Não é Sim, porque não é seu orixá que não vai te amparar. Isso é de Mãe verdade. Onira já me amparou, a mãe Onira da Mãe Sol já me amparou também, quando eu tava precisando. Pai Logum, todos os santos Todos te os amparam, santos. independente de ser o seu ou não, estar nos teus caminhos ou não. Sim, isso é muito importante, assim. Porque, gente, candomblé não é só você estar ali vestindo o santo, participando da função. Você tem que sentir o orixá vivo na sua vida, sim. Porque o orixá, ele não tá preso dentro do ibá. O orixá sabe de tudo da nossa vida. Ele sabe até onde a gente vai se machucar, até onde a gente vai conseguir aguentar a dor pra interferir. Às vezes a gente tem que tomar uma lição. Também não é assim de eu chegar e falar: ai, não aguento mais, mãe, vamos providenciar fazer isso pra me melhorar. Tô merecendo? A gente toma os puxões de orelha sim. É firme Que também. é preciso pro nosso crescimento mesmo, né, gente? Sim, exatamente. Eles são pais, eles são mães. Mãe Oxum, ela é tão meiga, não. Ela pode até ser meiga, mas ela tem os momentos dela que ela puxa assim minha orelha. E dói. E dói, tá? Não é aquele puxão de meiguice, não. Dói. Pois é. Mas eu entendo, eu tô errando nisso. Aí eu melhoro. E pronto. Orixá é isso, meu amor. Orixá é a gente entender até onde a gente tá, até onde a gente pode chegar, sem limite do exemplo, bloqueios. Ai, não, minha santa vai entender se eu fizer isso. Não. Sabe? É uma coisa bem complicada. Se você sabe que tá errado, pra que tu vai fazer? Evita, né? Se a gente tem noção do que é certo e o que é errado. Às vezes a gente faz uma coisa errada, às vezes foi até sem querer, a gente não se dá conta que a gente tá fazendo errado. Aí nosso olho já vai lá, opa, olha. Acorda. É o mesmo jeito do seu orixá te falar, um exemplo, não faz isso. E você fazer. Que o orixá avisa, gente. Deixa indícios. Não é essa? Não fiz porque eu não sabia. E quando não desse indício, manda o Erê pra o Erê falar. Olhe quando deixa o Erê, que medo, gente. Eles falam sem medo. Meu pai até. Eles não têm complô com a gente, não, tá? Eles têm complô com o nosso orixá. Sim, gente. Errado é quem acha que tá o Vocês orixá. estão achando que teu Erê é teu cupicha? Teu Não é. cupicha. Tá Ele difícil. te cobra juntinho que teu orixá. E às vezes é pior, viu? Porque ele já acerta firme. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tem vídeo lá no canal dela também, que eu vou esperar tu postar, pra depois eu postar esse. Tá? Que a gente fez uma bichorja lá, com um babado. Tá? Assim, que eu acho que todo mundo tem algumas duvidazinhas assim que vai gostar de ver esse vídeo, tá? Então é isso. Um beijo, um queijo, uma folha de alface e uma xícara de... Tchau, gente.